Bora então continuar aprendendo um pouquinho mais aí sobre CSS, vendo mais algumas propriedades e por fim terminando a estilização da nossa página web. Fala galera, eu sou o Jackson e esse é o nosso canal Express Code. Vamos dar continuidade aí ao nosso último vídeo, onde a gente viu aí sobre o CSS, né? Começou a criar ali as nossas folhas de estilo, né? Do zero. Aprendemos ali alguns detalhes de como funciona, como implementamos o CSS no nosso HTML. E hoje, então, a ideia é a gente continuar, né, aplicando ali algumas propriedades a mais que vão ser necessárias para que a gente deixe a nossa página ali, a página que a gente está criando, né? Lembrando novamente o foco da página, não é a gente aprender tudo que se é possível aprender, né? Sobre a parte front-end, sobre HTML, CSS e tudo mais, mas a ideia é a gente apenas ter esse conceito básico, né? Aprender ali o básico de como funciona, de como que a gente consegue fazer ali algumas coisas, né? Com HTML, CSS e depois com JavaScript também, mas principalmente apenas para ter uma paginazinha que vai consultar, né, vai consumir as APIs que a gente vai estar criando posteriormente. Aí sim a gente vai estar falando um pouco mais sobre cada uma dessas APIs que a gente vai estar criando, né, que vão ser com linguagens diferentes, tecnologias diferentes e tudo mais, como a gente já conversou. Então, a ideia de hoje é simplesmente a gente aplicar algumas propriedades a mais ali para a gente deixar a nossa página um pouquinho mais bonitinha, beleza? Antes de mais nada, né, antes de seguir para o vídeo em si, eu gostaria de lembrar vocês de deixar o like, né? Fortalece bastante o canal aí, deixa sua curtida. Se não for inscrito ainda, se inscreve no canal aí e ativa o sininho, tá? Para ficar por dentro aí dos vídeos novos, beleza? E dito isso, né, com os recadinhos ditos, a gente pode então partir para o nosso vídeo. Beleza, estamos aqui com a nossa tela já compartilhada, né? Então, eu já estou aqui na pastinha do nosso projetinho, né, da onde a gente parou. Já estou com ele rodando aqui também, tá? No nosso navegador. E se eu abrir aqui no VS Code, né, já tenho ele aqui, ó. A gente está aqui com o nosso HTML, né? E a nossa pastinha de imagens aqui. E também o nosso arquivo style.css, né? A gente já começou ele aqui na última aula, então, como eu falei, né, a gente já viu alguns conceitos, algumas características ali, como a gente implementa o CSS na última aula e tudo mais. A gente já fez aqui o nosso CSS Reset, né? E hoje a gente vai começar definindo algumas variáveis que a gente poderia utilizar no nosso projeto, ao longo do nosso projeto, né? E isso é uma forma bem interessante de a gente trabalhar dentro do CSS, que é justamente com a questão das variáveis, né? Por mais que a gente comenta, né, que HTML e CSS não são de fato linguagens de programação, lá uma vez ou outra tem algumas coisas que, principalmente no caso do CSS, por exemplo, a gente acaba utilizando alguns conceitos que são mais relacionados à linguagem de programação, e um deles é esse exemplo das variáveis, né? A gente consegue sim definir variáveis dentro do CSS. Para isso, eu vou chamar aqui um outro seletor, né, que é o dois pontos root, e esse cara, ele me permite que eu defina. Geralmente ele é utilizado justamente para definição de variáveis, mas tudo que eu defini aqui eu consigo, né, acessar esses caras aqui ao longo de todo o meu documento, né, de todo o meu projeto CSS. Ok? Então, para eu definir uma variável aqui no CSS, eu coloco dois hífens, né, dois tracinhos, vou até dar um zoom aqui para ficar um pouquinho melhor. E aí eu simplesmente coloco o nome. Então, vou, por exemplo, aqui nesse cara aqui, a gente já definiu no CSS Reset uma fonte padrão para o nosso projeto, né? Mas a gente vai ter uma segunda fonte também, enfim. E aí, o legal de utilizar variáveis, tanto para fonte quanto para cores, enfim, para o que você quiser, né, e achar interessante, é interessante, principalmente, por exemplo, no caso das cores, porque a gente não precisa, caso a gente vá utilizar uma cor em vários lugares do nosso site, né? Aí a gente teria que estar aplicando, a gente precisaria estar aplicando aquela cor em todos os lugares que a gente vai utilizar, né? E aí, quando a gente passa a definição dessa cor para uma variável, a gente simplesmente chama essa variável nos locais em que a gente precisa, e se futuramente, né, precisar, por algum motivo, trocar aquela cor, ou trocar a fonte, enfim, alterar alguma coisa que vá refletir em boa parte do projeto, né, em boa parte do site ali, a gente altera em apenas um lugar, que é aqui nas variáveis, e todo o nosso site já consegue
ser atualizado automaticamente. Então, por isso que é bem interessante essa ideia das variáveis, né? Então, eu vou vir aqui e vou definir pode ser um fonte primary aqui, certo? Vai ser a nossa fonte principal, né? E aí, basicamente assim, né? Eu defino, depois dos dois tracinhos aqui, eu defino um nome que eu queira dar para minha variável, eu vou chamar de fonte primary, tá? E aí eu coloco justamente o valor que eu quero aplicar. Então, eu vou pegar exatamente esse carinha aqui, ó, Monte Serra Sans Serif, ok? E aí aqui embaixo, né, ao invés de eu duplicar o valor aqui, eu posso simplesmente chamar a minha variável utilizando esse operadorzinho aqui do CSS, que é o var, e aí da mesma forma eu coloco o nome dela, né, traço, traço aqui, ou hífen, né, fonte primary, ok? E basicamente é assim que funciona a definição e a utilização de uma variável no CSS. A gente pode vir aqui, pode criar a segunda fonte aqui, né? Fonte secundária, no caso. E aí eu posso aplicar aqui a segunda fonte que a gente tem, que é o lato, né? Outra coisa que a gente pode ter aqui também, vou duplicar aqui a linha, e aí a gente pode criar, por exemplo, um color primary, né? E aí a gente pode definir aqui uma cor primária, por exemplo, para a gente estar utilizando, né? A cor principal para a gente estar utilizando no nosso site. Nesse caso aqui, eu vou estar utilizando como hexadecimal aqui, tá? A cor 041014, beleza? Que é uma cor um pouco mais escura. E aí depois eu vou aplicar aqui também como uma cor secundária, né? Deixa eu jogar aqui, ó, color secondary. E aí, da mesma forma, como hexadecimal, eu vou aplicar aqui como cor secundária a cor 4E 7D 8D. 7D 8D, beleza? Que é esse azulzinho ali um pouquinho mais claro, né? E além disso, a gente pode, por exemplo, também definir cores de texto, né? Aqui a gente está definindo cor, digamos assim, que a gente vai estar utilizando na nossa aplicação, né? Então, poderia ser cor de botões, enfim, cor do que quiser, né? E a gente pode definir outras variáveis específicas para cores de texto. Então, poderia ter aqui um text primary, e aí nesse caso aqui, a princípio, eu vou deixar como FFF, que é branco, né? E uma variável aqui secundária também de texto, certo? Que por padrão eu vou deixar como preto. Beleza, então essa é as definições de variáveis que a gente tem no nosso projeto, ok? Além disso, outra coisa que eu vou fazer aqui também, que é um conceito bem interessante, né, que bastante gente utiliza nos projetos CSS, é o seguinte, eu vou chamar aqui o meu seletor HTML, tá? E eu vou definir para ele aqui, eu já vou explicar o porquê, um font size de 62,5%, certo? Então vamos lá, por que que eu estou definindo isso aqui, ok? A gente tem, né, o que a gente vai entrar agora, já em seguida, algumas unidades de medida, né, que a gente utiliza dentro do CSS. A principal, a mais conhecida de todas, é a unidade de medida em pixels, né? Então a gente pode até inclusive fazer isso aqui, ó. Deixa eu dividir aqui e fechar essa janelinha, pra gente ficar com as duas telas aqui. E por exemplo, se eu pegar o meu H1, tá? Vamos supor que eu vou pegar o meu H1 aqui, certo? Vou utilizar o meu seletor. Na verdade, em vez de usar o H1, vou até usar o seletor do title, tá? Vou pegar o title, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou querer aplicar para ele um font size de, vamos supor, 20 pixels, certo? Definir aqui o meu font size de 20 pixels. Beleza, vou salvar aqui. Se a gente voltar aqui, ó, o nosso font size é esse carinha aqui, né? Aliás, o nosso title, né? Vou abrir o nosso inspecionar elemento, tá? Tá no nosso title aqui, ó. E a gente definiu um font size. Aliás, deixa eu ver onde é que tá aqui. O nosso estilização do title. Deixa eu ver se ele pegou. Só um pouquinho. A gente está importando o nosso CSS aqui, beleza? E a gente definiu aqui title font size 20 pixels, ok? Deixa eu definir direto para H1, só para eu ver se realmente está levando em consideração. Será que ele não atualizou? Ah, agora sim, agora ele atualizou. Acho que não tinha atualizado, mas está aqui. Font size 20 pixels, beleza. Bom, até aí tudo bem, né? A gente tem aqui o nosso font size definido para o nosso H1, certo? Tá lá, ó, ele já ficou um pouquinho menor, né? E aí, ó, se eu voltar agora no VS Code e comentar esse carinha aqui,
Ó, tá lá, não mudou nada, né, tá comentado. Agora vamos lá, além dos pixels, né, tem outras unidades de medidas que são bem recomendadas a serem utilizadas e na maioria dos casos são de fato utilizadas, que é a seguinte unidade, que é o rem, certo? Ou apenas em, né, o em aqui. Qual que é a diferença, né, desses dois caras para o pixel, certo? Bom, primeiramente o pixel a gente está definindo, né, especificando ali que aquele tamanho que a gente está aplicando é de 20 pixels, certo? Fica um valor fixo ali de pixels e não vai ser alterado dependendo do tamanho da tela, né? Então vamos supor que a pessoa que vai acessar o nosso site, ali, nossa página, né, web, vamos supor que ela, a definição lá do navegador dela esteja para ter fontes maiores, né? De repente a pessoa não tem algum problema de visão ou algo do tipo. Geralmente as pessoas podem, né, ir lá no navegador ou até no sistema mesmo do que a pessoa utiliza e definir uma fonte maior. Ou, eventualmente, a pessoa pode definir uma fonte menor também, caso ela não goste de uma fonte muito grande. E aí, quando a gente define em pixels, por exemplo, o tamanho da fonte aqui do nosso H1, ele vai sempre ficar em pixels, né? Então, não importa se o tamanho da fonte ali padrão daquele navegador, né? Enfim, a pessoa tenha definido como um tamanho maior ou menor, o tamanho da nossa fonte vai ser sempre 20 pixels, certo? Agora, quando a gente trabalha com EM ou REM, né? O RAM, a gente está trabalhando com unidades de medidas relativas, né? Ou seja, o RAM, né? O REM aqui, ó, ele vai definir esse tamanho de acordo com o padrão, né, definido pelo navegador. Então, por exemplo, o geral, né, o comum na maioria dos navegadores, caso o usuário não tenha feito essa configuração de ampliar ou reduzir o tamanho original ali da fonte do navegador, por padrão vem como 16 pixels, né? O que que significa isso? Significa que se eu vier aqui e colocar que o meu font size eu quero que seja de 1 rem, ele vai ser exatamente 16 pixels, tá? Se eu quisesse aqui 2 RAMs, significa que ele seria 2 vezes 16 pixels, né? Ou seja, 32 pixels, tá? Então, esse RAM, o RAM, né, no caso, ele vai ser sempre relativo ao tamanho padrão do nosso navegador, ok? Então, se eu salvar aqui agora e voltar aqui para o nosso navegador, ó, a gente vai ter aqui a nossa definição de 1 RAM, certo? E se eu vier aqui agora pelo próprio navegador e quisesse colocar 16 pixels, ó, a gente vai ver que não muda, certo? Fica a mesma coisa de 1 RAM, tá? É exatamente o mesmo tamanho aqui do meu projeto, meu primeiro projeto multilinguagens, que é o título aqui, tá? Então, ele está levando em consideração 16 pixels, que é o padrão do navegador. E aí, por que que a gente, antes de ir para o EM, de fato, né, só para voltar isso aqui, ó, por que que a gente costuma fazer, né, bastante gente faz essa configuração direto no HTML, né? Porque nesse caso aqui, eu estou querendo dizer que, independentemente do tamanho definido de fonte, né, definido padrão do navegador, eu quero pegar 62,5% daquela fonte. Então, por exemplo, né, isso significa que se o tamanho default da fonte do navegador é de 16 pixels, com 62,5% quer dizer que eu estou querendo pegar definindo, né, para o meu HTML um tamanho default de 10 pixels, certo? Então, eu estou pegando os 16 pixels, que é o padrão do navegador, e estou trazendo para 10. Esse 62,5% vai dar exatamente 10 pixels. E aí isso ajuda a gente a não ter muito trabalho na hora de fazer a conversão, né? Porque, por exemplo, se eu tenho aqui 1 RAM, eu teria que converter para 16 pixels. Se eu quisesse, por exemplo, 5 RAMs, eu teria que converter esses 5 RAMs para ver quantas vezes, né, quantos pixels a gente teria, né? Então, eu teria que fazer 16 vezes 5, por exemplo. E nesse caso aqui, como eu estou alterando a fonte padrão do nosso HTML para 62,5% dos 16 pixels, que significa a mesma coisa que 10 pixels, eu consigo fazer essa conversão mais rápido, né? Então, 1 rem agora, em vez de significar 16 pixels, ele está significando 10 pixels. Então, 1 rem 10 pixels, 2 rems 20 pixels, 30 pixels e assim por diante, né? Então fica mais fácil a gente fazer essa conversão no dia a dia ali, na hora que a gente está aplicando as estilizações, né? E lembrando que isso vai sempre servir não só para tamanhos de fonte, mas tudo que for de tamanho que a gente estiver utilizando, tá? Então, seja tamanhos né, de largura, altura, tamanho de fonte, enfim, tudo que a gente for utilizar
de tamanhos ali que a gente utilizaria, por exemplo, uma unidade de medida em pixels, a gente pode estar utilizando o RAM e ele vai seguir o mesmo padrão, tá? E aí, por que que, né, só completando então, para a gente ir para a diferença entre o RAM e EM, por que que a gente está fazendo essa alteração aqui no HTML e aí a gente está utilizando o RAM, né? Porque o RAM, ele é justamente a unidade de medida relativa ao HTML, né? Que é a nossa tag ali, por exemplo, o nosso elemento principal, que é basicamente tudo que a gente está fazendo segue dentro do HTML, né? Então, digamos assim que o elemento pai de todos, digamos assim, né? O elemento raiz ali nosso é o HTML, ok? Então, nesse caso, o RAM ele vai sempre ser relacionado ao HTML. Agora, se a gente estivesse utilizando EM ao invés de RAM, aí, nesse caso, ele seguiria a configuração definida no elemento pai da onde a gente está estilizando. Então, por exemplo, a gente está estilizando o H1, e se a gente for ver aqui no nosso HTML, ó, o H1 está dentro de uma tag header. Então, o pai do H1 é o header, certo? Assim como o pai do header é o body, e, em última instância, o pai do body é o HTML, ok? Então, no HTML, a gente sempre tem que ter isso em mente, né? Essa questão de herança, né? De como é formado os elementos ali em tela, certo? Essa árvore de elementos que o HTML gera. E sempre uma tag que vai vir dentro de outra, quer dizer que é uma tag filha da tag que está por fora, né? Então, aqui o H1, no caso, seria a tag filha da tag header, beleza? E aí, quando eu digo que eu quero utilizar um EM ao invés de um RAM, né? Então, lembrando, um RAM ele vai sempre bater direto na tag raiz principal lá, que é o HTML, e o EM ele vai bater na primeira tag py que tiver disponível, que no caso aqui vai ser o header. Porém, o que que acontece? O EM ele vai escalando, tá? Então, se eu não tenho um font size definido para o meu header aqui, que é justamente esse nosso caso, né? Ele vai tentar pegar um font size definido no body. Também não tem nada, então ele vai, por último, né, sempre bater no HTML também. Então, nesse caso aqui, ó, inclusive, se eu voltar para o navegador, a gente vai ver o seguinte: eu tenho aqui o H1, certo? E aí aqui eu tenho um EM, e aqui se eu colocar RAM, a gente vai ver que o nosso font size não vai mudar, certo? Ele deu uma diminuidinha, porque agora a gente aplicou o nosso 62,5%, então um EN, né, ou um RAM, ele vai estar levando em consideração 10 pixels, tá? Então se eu vier aqui colocar 2, por exemplo, ó, 2 RAMs, ele já aumentou um pouquinho lá o nosso título, né? E ele vai ser a mesma coisa que 20 pixels, certo? Ó, vai ser a mesma coisa que 20 pixels, e se eu voltar para 2 RAMs, é a mesma coisa, certo? E aí o que que acontece, né? Se eu vier aqui e deixar 2 EM ao invés de 2 RAM, né, como eu falei, vai ficar o mesmo tamanho. A não ser que eu venha aqui, por exemplo, na minha tag header, certo? Que é a tag que é o pai do meu H1. E aí, se eu vier aqui e definir um font size de 50 pixels, por exemplo, ó, a gente vai ver que agora o nosso título aumentou consideravelmente. Por quê? Eu apliquei o font size no meu header, tá? Só que o meu H1 ele tem esse 2em. Então, na verdade, em vez de 50 pixels, ele aplicou 100 pixels para minha fonte, né? Porque eu estou fazendo duas vezes o tamanho definido na minha tag py. Se eu voltar para 1, aí sim, aí vai ser 50 pixels, inclusive vai ser a mesma coisa que eu vier aqui e digitar 50 pixels, ó, exatamente o mesmo tamanho de um EM, certo? Então a gente pode ver dessa forma a diferença entre o RAM e EM, certo? O EM vai sempre levar em consideração a configuração definida no elemento py. Claro, se o elemento pai não tiver nada definido, ele vai sempre escalando até chegar em última instância no HTML. Já o RAM, né, se eu vier aqui agora e colocar o RAM, a gente vai ver que ele diminui bastante, porque daí agora ele vai sempre levar em consideração a fonte definida no nosso HTML, né, que é o padrão ali dos navegadores. E isso, obviamente, ajuda, como eu falei, né, se a pessoa tiver, se eu estou utilizando o RAM, né, ou EM na nossa aplicação ali, na nossa página web, se a pessoa for lá e der um zoom, né, aumentar o tamanho padrão da fonte do navegador dela, automaticamente o nosso navegador vai se adequar também àquele tamanho de fonte que ela pediu, certo? Então, o nosso tamanho de fonte vai sempre se ajustar, se adequar ali conforme a configuração do navegador, o que é legal porque a gente não fica com o nosso site fixo, né? Pensa que se a pessoa
se a gente utilizasse tudo em pixels e a pessoa de repente precisasse acessar o nosso site, né, e ir lá no navegador dela, ela já tem uma configuração de um zoom maior do que o padrão, né, que ela precisa que as fontes seja, né, no caso, maior do que o padrão, nesse caso, uh, a gente não estaria correspondendo, né? A nossa fonte continuaria pequena, mesmo que a pessoa tenha essa configuração para uma fonte maior. Beleza? Então, dito isso, né, sobre essas unidades relativas, tá? A gente vai dar continuidade e aplicar mais algumas coisas aqui. Eu vou chamar agora o nosso body, tá? E vou definir um background color direto para o nosso body, tá? E, novamente, eu vou chamar aqui, então, a nossa variável, né, que é justamente a color primary, tá? A color primary vai ser a cor do nosso background do body. E o nosso color do body, né, uma cor padrão aí para a gente estar utilizando, vai ser justamente a nossa variável text primary, certo? Então, a gente já tem as nossas duas cores definidas aqui, tá? Text primary, né? Deixa eu ver se está certo. Beleza, text primary. Agora sim o VS Code identificou. Beleza, aí agora, aqui depois do body, eu vou criar uma classe chamada container, tá? Na verdade, vou abrir aqui a estilização para a nossa classe container, porque a gente já tem ela criada, na verdade, aqui no nosso HTML, né? Que é justamente uma estratégia que bastante gente utiliza também, que é ter uma classe container ali, padrão, para a gente poder utilizar em todos os elementos do nosso HTML, se for preciso, para justamente a gente ter um padrão, né, de tamanhos. Por exemplo, geralmente nesse container a gente define um tamanho máximo aqui de largura de tela e tudo mais. Então é justamente isso que a gente vai fazer. A gente vai definir aqui um max width, certo? Que é um tamanho máximo de largura de tela, tá? E eu vou aplicar aqui 115 RAMs, né? Então, lembrando, a gente está usando o RAM, tá? Se referenciando ao tamanho padrão do nosso HTML, né? Que é de 10 pixels. Então, aqui 115 RAMs seria 1150 pixels, beleza? Vou colocar um width de 100%, né? Então, eu quero que ele sempre ocupe o tamanho máximo de largura disponível. Lembrando que o máximo, então, vai ser 1150 pixels. E além disso, eu vou colocar aqui um margem zero alto, tá? Para que justamente ele fique centralizado, né? Tudo que tiver dentro dessa classe container fique centralizado na nossa página, tá? E além disso, eu vou colocar também um padding 0,2 RAMs, tá? Que seria de basicamente aqui 20 pixels, né, para cada lado, para que tudo que a gente tiver dentro desse nosso container, né, não fique de fato colado dentro das margens do container, né? Então a gente dá um espacinho para cada lado ali, um espaçamento, né, uma margenzinha interna dentro desse nosso container, beleza? Além disso, eu vou aplicar aqui agora também uma estilização para o nosso header, tá? Para o nosso header, eu vou colocar aqui um padding top de 4 RAMs e vou colocar. Opa! E além disso, eu vou colocar um text align center, tá? Que é para que o nosso título fique centralizado, beleza? Então aqui a gente já definiu, ó, tá aí. A gente já tem, né, o nosso fundo escuro aqui agora, as cores em branco da fonte, né? E a gente já tem o nosso container, né? Se a gente for ver aqui, ó, passar o mouse em cima da classe container, a gente já tem justamente esse espaçamento, né, em amarelo que fica nas bordas ali, é o que está por fora do container, né? E o que está mais esverdeadinho ali, basicamente, é justamente o conteúdo que está dentro, né, dessa nossa classe container. E aí a gente define justamente esse tamanho máximo, né, de largura ali. E além disso, define também esses espaçamentos internos que a gente quer definir ali para que tudo fique mais organizadinho, beleza? Bom, vou cortar o vídeo por aqui, né, para a gente não se estender muito aí, para poder manter um certo padrão de tempo de vídeos, né, que a gente vem tendo aí no canal. E aí a gente dá continuidade, né, a segunda parte desse vídeo, então, você assiste na próxima semana, beleza? Então por hoje era isso, né, novamente eu gostaria de lembrar aí de você deixar o seu like, né, e se não for inscrito ainda no canal, se inscrever e ativar o sininho. E também, lembrando aí do espaço dos comentários que está sempre aberto para você deixar a sua dúvida, sua sugestão, aí, seu feedback, são sempre bem-vindos, tá? E a gente se vê então no próximo vídeo na semana que vem.